Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Ao longo deste terceiro trimestre, temos estudado a doutrina de Deus. Sabemos que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade de que Ele nos revelou tudo o que de fato precisamos saber sobre Ele. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação como nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável, como Paulo afirma no capítulo 2 de sua carta aos Romanos. Para facilitar nossa compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo, a teologia propõe o estudo dos atributos de Deus, tanto os que são exclusivos dele, como sua eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, quanto os que ele compartilha com a humanidade, como a sua santidade, bondade, misericórdia e amor. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a paciência de Deus. Sim, Deus é paciente, ainda bem, não é mesmo? A Bíblia diz que seu desejo é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E é justamente por isso que Jesus ainda não cumpriu a sua promessa de voltar e nos buscar para os novos céus e a nova terra que ele tem preparado para nós. Vejam o que Pedro ensina. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus certamente cumprirá seus propósitos e promessas, embora possa parecer que ele é lento em fazê-lo. Seu timing é sempre perfeito. A demora no julgamento de Deus não é devido à negligência, mas à sua generosidade e paciência para com seu povo. Que fique bem claro, o texto fala do desejo de Deus e não do seu decreto. Deus não diz que todos serão salvos, mas que a sua vontade é que todos sejam salvos. As cartas de Pedro são chamadas epístolas gerais. Isto porque não foram escritas intencionalmente para uma determinada igreja, como Paulo fez, mas foram escritas, provavelmente, para serem lidas nas igrejas da época. E pela misericórdia de Deus, chegaram até nós e são de grande valia ainda hoje para o aperfeiçoamento da nossa fé. A principal motivação para uma vida piedosa é a expectativa da volta de Cristo. Queremos estar preparados, certo? No entanto, o atraso imprevisto nessa vinda logo produziu escarnecedores que zombaram dela, porque desejavam viver uma vida de forma que satisfizesse os seus próprios desejos. Pedro deixa claro que no tempo de Deus, no Kairós de Deus, que é diferente do nosso tempo, Cronos, Jesus voltará e sua promessa estará cumprida. Mas enquanto isso, os homens têm oportunidade, ainda dá tempo de se voltar para Deus. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Ainda estamos num tempo oportuno para o arrependimento e graça. Um dia haverá apenas o tempo da justiça de Deus. Esse será o dia do Senhor, que virá como um ladrão, como Paulo e Pedro ensinam, inesperadamente, sem aviso prévio. Esse será o dia de nossa vitória final, quando seremos transformados, como Paulo descreve em sua carta aos Coríntios. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade,
Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Alguns mestres ensinavam que não havia ressurreição dos mortos. Para refutar essa falsa doutrina, Paulo primeiro estabeleceu uma base comum com seus leitores, afirmando a ressurreição de Cristo. A evidência da ressurreição de Cristo ela é esmagadora. Não há confirmação mais forte de um evento histórico do que o testemunho ocular. No caso de Jesus, mais de 500 pessoas viram o Senhor vivo depois que ressurgiu. Sua ressurreição não pode ser negada, e assim prova que há ressurreição dos mortos. Os oponentes de Paulo se opuseram contra a ressurreição, porque não podiam imaginar como isso poderia acontecer. Paulo explicou a ressurreição por uma analogia. Enterrar o corpo é como plantar uma semente, porque a planta brota da semente, mas não se parece com ela. O corpo ressurgido sai do corpo enterrado, mas não se parece com ele. Deus tem muita experiência em preparar corpos adequados, por isso será capaz de providenciar facilmente um corpo adaptado para a nossa existência eterna. Quando Cristo retornar, os mortos serão ressuscitados com corpos glorificados, e os vivos serão mudados instantaneamente e todos levados para o tribunal, para o julgamento de Deus. A promessa da ressurreição deve motivar a nossa vida cristã. A segunda vinda de Cristo vai marcar o fim dessas oportunidades. Desta vez, ele não vem para salvar. E como afirma Hendricks, ele não vem mais como um servo sofredor, mas como um rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas com o cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada. E então será tarde demais para se buscar a salvação. Nosso Deus é paciente. Agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. E por falar nisso, você já experimentou o novo nascimento em Jesus Cristo? Ele já é seu Salvador e seu Senhor. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Não perca esta grande oportunidade. A porta está aberta. Ore ao Senhor agora mesmo. Creia que Jesus morreu para perdoar os pecados de todos aqueles que acreditam que Ele é Deus e o único caminho para chegarmos à eternidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você ter estado conosco até o final de mais um estudo bíblico. Que as mais ricas bênçãos do Senhor, o nosso Deus, sejam derramadas sobre sua vida. Uma boa semana a todos. Até a próxima!